tem sido dominada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Pai, essa é a tua palavra que nós amamos, que nós cremos que falou e continua falando nas nossas vidas, e que nessa manhã o Senhor possa falar conosco, e quem também está assistindo o culto online, Pai, fala conosco em teu nome, amém e amém. Decisão, tomadas de decisão. Nós tomamos decisão todos os dias. Você toma decisão para todas as instâncias da sua vida. Existe um processo de tomada de decisão que nós realizamos, ela é dividida de 3 formas. Existem processos inconscientes, ou seja, é aquela tomada de decisão que você faz sem pensar muito. Né? Eu pensei e falei. Você não pensa muito para falar. São tomadas inconscientes. Tem as tomadas de decisão conscientes. É aquela que você precisa decidir e falar, e que você, antes de fazer, você para, pensa, examina, avalia, e quando você está consciente daquela decisão, aí você fala. E terceira, tem aquele processo de influências externas. Você nem pensa muito, mas o que o outro falou, você vai lá e replica. O que o mundo está pensando, o sistema, você vai lá e fala, sem pensar muito, sem decidir, mas você é mais influenciado a falar, a dizer, do que realmente você pensar. Enfim, pergunta que eu te faço nessa manhã: as suas decisões, o que você tem tomado de decisões sábias no seu dia a dia, são decisões sábias? Da sua boca tem saído palavras de sabedoria, decisões pautadas nos seus próprios valores? Ou as decisões, o que sai da sua boca, são pautados em valores espirituais da palavra de Deus? Bem, uma vez uma pessoa falou assim: pastor, o que é blasfêmia? E muito conhecido, muito falado no nosso meio, né, blasfêmia. Temos que entender esse significado, porque vai ter a ver com o texto que nós lemos. Blasfemar vem do latim blasfema, que significa falar mal ou contra o sagrado. Blasfemar, falar mal ou contra aquilo que é sagrado. Então, quando a palavra vem blasfêmia na nossa mente, a gente só pensa em blasfêmia contra Deus. Porém, blasfemar não é só isso. Blasfemar também significa insultar alguém, insultar uma pessoa, difamar alguém, difamar de maneira ofensiva ou desrespeitosa, levantar calúnia, diminuir a reputação ou a dignidade de alguém. Blasfemar é insultar o próximo, dizer mal sobre o seu próximo. Então, dentro da blasfêmia, vamos dividir em 2 aspectos: quando eu blasfemo contra o próximo e quando eu posso blasfemar contra Deus. Vamos para o próximo, porque eu acho que é o mais fácil da gente poder entender e talvez tentar resolver. Ao mesmo tempo, é um grande desafio, porque nós lemos um texto aqui, lá no versículo de número 9, Tiago 3, 9 e 10. Com a língua, você está bendizendo ao Senhor, e com essa mesma sua boca, você está amaldiçoando o seu irmão. Adora a Deus e amaldiçoa o seu irmão, feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então, quando eu falo mal, quando eu estou difamando, blasfemando contra alguém,
de certa forma eu estou falando contra aquela pessoa que é a imagem e a semelhança de Deus. Como assim? Não a imagem corpórea, física, mas do caráter de Deus. Amor, bondade, alegria, justiça, santidade. Então, quando eu falo mal de alguém, quando eu estou difamando, blasfemando contra alguém, indiretamente eu estou falando até contra Deus. E, gente, é incoerente você dizer que você ama a Deus, adora a Deus e fala mal do seu próximo. Aqui nesse ambiente que nós estamos aqui hoje, nesta manhã, uma manhã linda, olha lá para fora, gente. O céu está lindo. Eu vou até pedir para o pessoal alugar 2 ônibus, vamos todo mundo para a praia hoje, a gente vai almoçar na praia, pago pelo pastor. Aí a gente acorda, né? O dia está lindo, você veio para a igreja hoje com o seu coração aberto, e você veio para adorar a Deus, e você veio para receber uma palavra, para dar rumo na semana, você está feliz, e você chega aqui, você canta, levanta as suas mãos, e você adora, e você fala que ama a Deus, você até contribui, você serve, você toca. Aqui dentro, todo mundo bendiz ao Senhor, mas quando sai dessa porta, tem irmã que às vezes no gabinete eu converso e bato um papo. Ah, pastor, meu esposo, na igreja, né? Uma bênção, né? Canta, serve, toca, faz aquilo, faz o outro. Mas chega em casa, o bicho é um cavalo. Só falta relinchar. Também o inverso acontece. O marido vem aqui, pastor, minha esposa está lá todo dia, né? Está servindo, está fazendo, mas, ô mulher amarga, que fale, que fofoque, que reclame, que resmungue, que fala mal de mim, e fala mal do outro, e sabe, cria aquele ambiente. Então, o texto faz coerência que é incoerente de uma boca que fica adorando ao Senhor, ao mesmo tempo ela fica amaldiçoando, blasfemando, falando mal. Versículo 11, acaso pode brotar da mesma fonte do nosso coração água doce e água amarga? Não deveria. Eu quero que você hoje, daqui a pouco, vá tomar água aqui no bebedouro aqui de baixo, aqui. É uma água deliciosa, e se você quer engravidar a mulher, toma 1 litro. Porque as irmãs que tomam um pouquinho mais de água ali, né? Engravida. Quem quer engravidar aí, levanta a mão. Quem já tem filho, levanta a mão. Deus manda mais. A irmã, sai, pastor, tá mal. Você vai lá tomar água e se sair água suja, água de esgoto, não é, porque aquilo não foi, ele tem um filtro. Tem um filtro. Na nossa vida, o filtro é o Espírito Santo de Deus. Não dá para a gente bem dizer e ao mesmo tempo amaldiçoar. A palavra do Senhor nos diz que aquilo que sai da nossa boca é o quê? O coração está cheio. Se o teu coração está cheio de sujeira, vai sair sujeira. Se o teu coração está cheio de amargura, você vai falar palavras amargas. Se o teu coração está com palavras de palavrões, palavras promíscuas, vai sair promiscuidade. Se o teu coração está cheio de raiva, vai sair raiva. Se o teu coração está com podridão, vai sair podridão. Não espere outra coisa. A grande questão é, o que eu tenho alimentado? Aí você fala assim, pastor, mas sabe de uma coisa? Eu sou assim mesmo. É o meu temperamento, pastor. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Estão sabendo, hein? Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. É o meu jeito. Pastor, sabe de uma coisa? É que eu sou genioso demais. Sou muito genioso, pastor, então às vezes eu falo mesmo. Ou então você fala assim, não, pastor, eu fiz um teste lá, eu sou sanguíneo. Eu sou mais colérico. Eu sou mais melancólico. E fica dando desculpas, fica inventando moda, dando desculpas para aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Para dar desculpa para os nossos erros é fácil. Eu sou assim porque eu sou assado. Eu sou assim, peraí. Você pode mudar?
É possível mudar? Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que está em Cristo, aquele que caminha com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Me parece que tem muitas pessoas que dizem que tudo se fez novo, mas as coisas velhas continuam no coração. Aonde que está o fruto do Espírito? A mansidão e o domínio próprio, que caminham juntos. É incoerente uma pessoa dizer que ama a Deus, mas não busca a mansidão e domínio próprio. E fica dando patada nas pessoas, falando mal, resmungando, reclamando, difamando. Uma vez uma jovem desta igreja, muitos anos atrás, ela ouviu uma palavra de uma pessoa daqui que a fez tão mal, uma piada sem motivação nenhuma, mas aquela palavra foi tão feroz, foi tão assim, fagulha no coração dela, que incendiou ao ponto dela abandonar a fé em Jesus Cristo. E sair para buscar a sua fé em outras convicções. E uma vez conversando com ela, ela me falou: pastor, eu saí da igreja por causa disso, aquela pessoa falou aquilo e me machucou, eu tenho raiva de igreja, não volto, não piso nunca mais. E ela apostatou a fé dela em Jesus Cristo. Uma palavra pode matar pessoas. Uma atitude, uma ação, uma brincadeira, uma insinuação pode machucar pessoas, pode machucar corações. Isso tem implicações eternas. Até quando vamos ficar dando desculpas dos nossos pecados, daquilo que a gente precisa mudar? O fruto do Espírito é mansidão, domínio próprio, amor, bondade, benignidade, longanimidade. É tardar para você ficar nervoso. A gente, meu irmão, que caminha com Jesus Cristo, nós temos a maravilhosa alternativa de contar até 3, de contar até 10. Glória a Deus que os números são infinitos. Porque às vezes você vai ter que contar até 1000. Talvez até engolir seco algumas situações, mas vai ser muito mais sábio a sua decisão de talvez ficar quieto do que falar alguma coisa que pode matar alguém, machucar alguém. A nossa boca tem poder de vida e poder de morte. Cuidado da forma que você tem usado ela. Às vezes, sem perceber, temos matado pessoas, temos levado pessoas até o inferno, temos amaldiçoado os nossos filhos e filhas com palavras torpes. Você já viu muitas entrevistas e a ciência, os psicólogos explicam, quando a criança, o pai, fica jogando palavras de peso. Ah, você não é para nada, você é imprestável. Continua assim que você vai ser que nem o seu pai. Você, seu burro, e não sei o que, preguiçoso. Aquelas palavras no coração de uma criança, ela vai entrando, vai encontrando morada, até o ponto dela acreditar que realmente era aquilo que o pai e a mãe falou. Aí não adianta daqui a 15, 20, 30 anos você vir aqui no gabinete, pastor, meu filho está dando tanto problema. Por quê? Porque você causou lá atrás. A sua boca não foi bênção, foi maldição. Bem, o bom de nós podermos blasfemar contra o outro, falar mal, é que você pode corrigir o erro. Amém? Pode ir lá se acertar, pode ir lá pedir perdão. E outra, gente, é importante, além da palavra de Deus, que nos instrui, nos ensina, lembra? A boca fala e o que o coração está cheio. Quanto mais eu me encher de Deus, da palavra de Deus, de uma pregação, de louvores, mais de Deus eu vou ter para oferecer, sim ou não? É natural. A minha boca vai se encher, mas às vezes você tem que se tratar. Sabe aquele louvor? Vai se tratar, garota. Tem um louvor daí que fala assim. Mano, a Bíblia tem caminhos. Está difícil? Vai procurar ajuda. Ajuda médica. Irmãos, às vezes está faltando você ver como está o teu corpo, a tua saúde física. Somos corpo, alma e espírito. Às vezes o seu corpo está desregulado. Cadê os homens? Diga eu. Fala mais grosso, vai. Até engrossou mais ali.
Homens, às vezes, pastor, eu sou homem, né? Sou toda machonaria, eu sou assim mesmo, eu sou alfa, né? Eu sou assim mesmo, meu pai foi assim, eu sou assado, tal, não sei o quê. Irmão, às vezes, está faltando conversão no teu coração, nascer de novo, amém? Ou então, talvez tenha alguma coisa desregulada aí. Há um tempo atrás, irmãos, eu estava meio cavalo lá em casa. Aí o irmão fala, pastor, é cavalo. Não, eu estava meio cavalo. Porque o pastor também, eu estava. E a pessoa, Lô, calma. Aí às vezes, Lô, as crianças aqui, você não vai descontar nelas. Eu estava meio nervosinho, estava meio irritado com as coisas, né, tal, não sei o quê. O que está acontecendo, Lô? Nada, tudo bem. Aí, chegou um momento que eu percebi, não, pai daí, a minha boca está falando mais, vou procurar ajuda. E como muitos aqui sabem, o pastor vai médico, vou no psicólogo, vou no psiquiatra, não tem problema nenhum. Eu fui na minha psiquiatra. E lá, chegando nela, ela falou assim, eu falei, doutora, eu estou um cavalo em casa. Aí eu já fui justificar, eu acho que é esse remedinho que eu tomo aqui, doutora, né, que eu estou um cavalo, já querendo parar de tomar remédio, né? Não, Lúcia, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exame, um check-up geral, vamos fazer aí uma bateria de exame. Então ela pediu tudo que é tipo de exame de sangue, né? Quando eu fui te dou 1,5 litro. Aí deu o resultado, e como só eu faço isso, não vocês, antes de levar no médico, eu fui lá e abri, né? Colesterol estava lá em cima, tal. Aí, bom. Aí lá no finalzinho, vitamina B12 e vitamina C, baixíssimo. E são vitaminas que mexem com o seu hormônio, mexem com o seu ânimo, mexem com o seu estado de humor. E aí eu voltei nela e falei, Lu, está aqui o problema aqui, ó. Vamos tomar aqui uma vitamina, fazer aqui um coquetel aqui para você. Irmão, sou uma nova criatura. Só se cuidar. Mulheres, cadê as meninas? Uhul! Vocês também têm momentos difíceis, eu sei disso. Algumas especificamente em um período. Entendemos isso, mas às vezes está faltando, meninas, fazer um check-up geral, ver como está a sua tireoide. Você sabe, mulher, mais do que eu, tireoide é algo que mexe com o seu emocional. Já houve mulheres que veio aqui no gabinete, que eu quase fiquei assim, debaixo da mesa, assim, ó, que a mulher fala brava e nervosa, em casa, não sei o que, calma. Falei, Jesus. Você quer apanhar. E aí, com muita graça, com muito amor, irmã, porque nem tudo é espiritual, tá, gente? Nem tudo é. Mas o diabo, ele potencializa as nossas fraquezas. Cuidado com isso. Falei, irmã, eu vou te chamar uma pessoa para trocar uma ideia com você. Aí veio uma pessoa, uma psiquiatra aqui da igreja, uma psicóloga veio, conversou. Falei, irmã, vai no médico, faz um check-up, para ver como estão as coisas. A mulher foi, voltou, irmãos, a tireoide dela, ela nunca tinha ido para fazer um exame, fez aquela punção, sei lá, uns negócios aí. A mulher estava toda virada no giraia, toda torta. Irmã, está aqui, ó. Se seu nervosismo, as suas palavras torpes em casa, a mãe não aguenta mais, nem eu aguento, está aqui. Ela se tratou e ela está bem. Cuida do coração, da alma, do espírito. Cuida do seu corpo também, é importante, para que da sua boca saia palavras de bênção, que abençoe pessoas, não fale mal, não amaldiçoa. Até aqui, amém? Amém. Agora, lembra, blasfemar contra pessoas. Eu posso blasfemar contra vocês, falar mal, e o Espírito Santo, se habitar em mim, eu vou falar, olha, desculpa aí, cara, irmã, eu vacilei, eu errei, eu falei demais, me perdoa, por favor. Isso é uma virtude daqueles que têm o Espírito Santo, o convencimento do erro e do pecado. Então, nós temos essa liberdade. Agora, quando o assunto é blasfemar contra Deus, a Bíblia diz em alguns textos o que é blasfêmia. Certa vez, Jesus ele foi indagado pelos religiosos, e ele respondeu da seguinte forma:
Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Pastor, então se eu blasfemar, se eu falar mal ou contra o Espírito Santo, eu estou aqui blasfemando por um pecado e isso é eterno, eu vou ter uma consequência eterna. Sim. Então quer dizer que se eu blasfemar contra Deus, eu tenho perdão? Se eu blasfemar contra Jesus, eu tenho perdão? Mas o texto diz que só se eu blasfemar contra o Espírito Santo. Vamos entender aqui. A obra de Deus, da criação, era sempre ter o homem perto dele. O homem deu costas a Deus através do pecado, e no tempo que Deus, no Velho Testamento, conversava com homens, com profetas, com reis, Deus ele tinha a face, e com o passar do tempo o homem foi se afastando de Deus. Erraram o alvo. E aí, falharam com Deus. Deus teve um plano. Bem, errado comigo, mas eu vou trazer eles para perto, eu vou enviar Jesus. Então Jesus, ele tem um ministério de reconciliação do homem. Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo em humanidade, ele ensinou graça, amor, justiça, porém o que a humanidade fez com ele? Crucificou. Na cruz do Calvário, Jesus estava ali, uma das frases icônicas, Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Então Jesus estava ali levando o peso, o pecado de toda uma humanidade. E aí a salvação de Jesus se concluiu na sua ressurreição, ou seja, aquele que acredita que a morte ela foi vencida pela vida, pela ressurreição, quando nós cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nós começamos a fazer parte dessa reconciliação. Mas tem outro plano. Depois que Jesus foi para o céu, quem ele enviou? É a terceira e última oportunidade de reconciliação com Deus. Ou seja, um povo até deu as costas para Jesus, mas ele falou assim, eu vou, mas eu vou deixar com vocês a minha presença, a do Pai e a minha, eu vou deixar o Espírito Santo. Então aquele que crê na obra de Deus, na obra de Jesus, e aceita o Espírito Santo na sua vida, ele tem a última oportunidade de poder se voltar a Deus. Porque o Espírito Santo que habita em nós, quando nós confessamos Jesus, quando nós caminhamos com Deus, quando nós enchemos o nosso coração da sua presença, é Ele que vai nos dar aqueles insights. Puxa, você errou, filho. Você está pecando. Aquele que gera o arrependimento no nosso coração é a pessoa do Espírito Santo. Então, se em algum momento até você falou mal de Deus, irmãos, eu não sei você, mas eu já briguei com Deus bastante. Ah, irmão, já resmunguei para Deus, já desacreditei de Deus muitas vezes, mas depois eu me arrependi, por quê? Porque o Espírito Santo veio assim, Lu, menos. Eu já talvez briguei com Jesus Cristo, porque decisões da minha vida, situações, eu não via a direção dele. Aí vem o Espírito Santo, Luciano, os braços deles é o teu descanso, descansa nele, ele disse que não vai te deixar jamais. Então a pessoa do Espírito Santo é aquele que dá ao nosso coração convencimento do erro, do pecado e do juízo. Quando a pessoa não aceita isso em sua vida, ela está apostatando, ela está abandonando, está blasfemando contra Deus. Então, nesse sentido, para ela não há mais perdão, somente a condenação eterna. Então, pecar contra o Espírito Santo é a última opção do homem se encontrar com Deus. Ficou claro? A última chance do homem se voltar para Deus é falando, Espírito Santo, habita dentro de mim. Enquanto Ele está habitando dentro de você, se relacione com Ele. Que quando você se relaciona com o Espírito Santo, você já está se relacionando com o Pai e com o Filho. Os três, a triunidade, que em breve vai ter uma série de mensagens sobre a triunidade. Deus Pai, Deus Filho,
Deus e Espírito Santo. 3 em 1. Quem é do tempo do 3 em 1 aí? Do rádio? Dá para fazer umas analogias. Então, quando eu tenho Ele na minha vida, as maneiras que eu vou decidir o que sai da minha boca, não vai ser da boca para fora, não vai ser de uma forma inconstante, ou por aquilo que as pessoas estão falando, vai ser daquilo que vai estar cheio no meu coração, e eu vou colocar palavras de bênção. Eu não vou jogar palavras amargas, eu vou jogar palavras doces. Eu vou pensar 1, 2, 3, pastor, mas aquela pessoa precisa ouvir aquilo. Não precisa, às vezes não precisa. Você quer ter razão, você quer ser feliz. Eu aprendi na minha vida, meus irmãos, já falei isso várias vezes. Às vezes a gente quer ter razão, e para ter razão você fala o que sai da sua boca, e você vai e fala e reclama e fala mal, por quê? Você quer sair por cima. Irmão, ultimamente eu quero ter paz, eu quero ter graça, não quero me estressar não, porque depois que você solta uma palavra de maldição, de amargura, para você consertar aquilo ali é muito mais difícil. E talvez, sem merecer, a sua palavra de peso, de blasfêmia, de levantar contra, vai fazer tão mal, mas tão mal àquela pessoa, que você pode até condená-la ao inferno. O que sai da sua boca, o que está jorrando dentro dela. Romanos capítulo 10, grupo de louvor, por favor. Abra sua Bíblia, Romanos 10, versículo 9 até o 13. É um texto áureo de todo cristão, que fala sobre aquilo que nós temos dentro de nós. Romanos 10, versículo 9 e 13, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que o Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, para quê? O meu coração crê nisso. O meu coração entende, porque crer em Deus, crer no Pai, Filho e no Espírito, é algo racional que vem para a minha alma, para o meu coração. Começa aqui, depois vem para cá. E quando eu declaro isso, eu creio nisso, eu vou ser salvo. O texto continua: porque com o coração se crê para a justiça de Deus, e com a sua boca confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, ou nos dias de hoje, olha para mim aqui, não há distinção entre homem e mulher, preto ou branco ou amarelo, rico ou pobre, corintiano ou palmeirense, não tem distinção. Para Deus nós somos todos em uma só unidade, uma vez que o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para que todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aquele versículo que diz: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa a respeito da salvação, isso é muito sério, porque se um dia você confessou a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida, por que será que às vezes, na minha boca que confessa Jesus, é a mesma boca que está falando mal, amaldiçoando, resmungando e reclamando? Tem algo aí que precisa ser mudado. Fique de pé. Deus te fez, Deus me fez, para que a minha vida, para que a sua vida reflita o amor de Jesus. Eu gosto dessa analogia do farol. Eu gosto de ver aqueles programas que passam no History e tal, não sei o quê, que mostra aquele, sabe aquele, não, é no, aquele de viagem, Brasil visto de cima, você já viu já lá? Né? A gente viaja pelo mundo, né? Viaja sem gastar, né? Eu já fui para a África, para a China, para o Japão, um monte de canto. Mas eu gosto quando eles estão viajando assim pelo mundo visto de cima e mostra as costas, né, dos países banhadas pelos oceanos, e sempre mostra um farol. O farol é aquele instrumento que mostra a luz para quem está distante, para que o navio saiba que ali tem
tem rochedos, que ali tem pedras, mas que ali tem uma civilização também, ali tem vida. Aonde tem farol, atrás tem uma cidade, tem vida. Nós devemos ser aquelas pessoas que com a nossa boca seja um farol de Deus, que a nossa vida, o que sai da nossa boca, seja um referencial para as pessoas. Aonde eu for, aonde eu estiver, com a sua forma de ser, de agir, de pensar, você possa ser bênção e não maldição. Que da sua boca saia palavras de graça, não de desgraça. Que da sua boca saia palavras que honram a Deus, não que desonram a Deus. Que eu e você, nesta manhã, possamos entender que eu sou um farol, que você é um farol, e o farol mostra a vida, mostra que tem vida, que você possa mostrar a vida de Jesus, que habita dentro de você, para as pessoas. Essa canção é uma oração que você vai fazer ao Senhor. Fala: Deus, som do meu coração, quebranta ele, me transforma, que eu possa entender que o Senhor tem que ser achado por mim, enche-me de Ti, como um farol que brilha à noite, como uma ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, é proteção. Eu quero ser aquela pessoa que acerta o alvo, eu quero ser a pessoa que vai sair da minha boca palavras de bênção, porque é isso que Deus quer, filhos e filhas que falam o que o seu coração está cheio, e que da sua boca só saia bênçãos em nome de Jesus. Amém?